Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Minha finalidade hoje aqui é ajudar você na compreensão e no entendimento da lição intitulada aqui e discriminada como a lição 8, né, da revista Palavra e Vida, que nós estamos estudando, e os temas que estão sendo abordados e explicados e discutidos também, todos eles estão relacionados à depressão e ansiedade. E hoje a gente vai falar sobre a depressão por conta do ódio. O ódio é um negócio complicado, né? E muitas vezes, a gente não consegue lidar com essas questões. Há um ditado antigo que diz assim, né? De que as pessoas, de uma certa forma, davam um boi para entrar numa briga, uma boiada para continuar nela, né? E eu penso que nós, como cristãos, nós temos que dar um boi para não entrar na briga e 2 boiadas para continuar fora da briga. Mas é muito complicado, porque a gente tende a querer fazer valer a nossa razão. Há uma frase também que diz que a gente deve escolher qual dos lados, né? Se ser feliz ou ter razão. E muitas vezes a gente é tentado a não ser feliz. Como assim, pastor? Ao invés de ser feliz, buscar ter razão. Na maioria das vezes a gente acaba se desgastando mais e tendo mais dificuldades. O personagem em foco nessa lição é Jonas. Ele recebe uma missão de Deus para pregar um povo que era um povo muito difícil, muito cruel. Os ninivitas, que eram assírios, né? A Nínive era uma cidade assíria, portanto, né, uma cidade também idólatra, cheia de manias, vícios, enfim. Havia nessa cidade uma devassidão de sentimentos e comportamentos. Inclusive, era muito conhecido na época a crueldade dos ninivitas. O que eles faziam? Só para vocês terem uma ideia. Eles, ao capturar os seus prisioneiros, eles amarravam um a um, colocavam em fila e colocavam no pescoço uma argola, e essa argola era colocada uma corrente, e essa corrente era ligada, ou seja, fixada nos lábios inferiores do que estava atrás. Então imagine você, se o da frente tropeçasse, o que aconteceria com o que estava atrás dele? Veja tamanha a crueldade e tamanha era, né, a maneira como eles tratavam com maldade aos seus adversários. Imagine, como amar um povo desse? Como não ter ódio diante de questões como essa? Mas antes de prosseguir, eu tenho certeza que você terá teve o cuidado de ler alguns textos relacionados a esse tema. Eu quero ler para você o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14. Preste atenção. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Verso 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Para tratar dessa questão do ódio, a gente precisa saber quais são os remédios ou os antídotos para que a gente não esteja vivenciando isso. Muitas vezes a gente, como o autor trabalha os tópicos, ele vai dizer que muitas vezes a gente prefere o caminho de pecar e pedir perdão a buscar a solução para aquele pecado ou para aquela situação que nós estamos vivendo. Nesse caso, o ódio, que vai gerar na gente situações ainda de maiores proporções. Porque quem tem o seu coração cheio de ódio não consegue entender e nem processar a vontade e o querer de Deus. Isso leva as pessoas a terem um desânimo e até mesmo levam as pessoas a viver uma situação às avessas daquilo que Deus quer.
Eu sei, eu costumo dizer, e desculpa se sair num tom de brincadeira, tem gente que a gente tem vontade de pedir a Deus que mate e o diabo que os carregue. Mas, a pensar isso, ou colocar em prática, há uma distância grande, né? A gente não está livre dos pensamentos, mas a gente pode trabalhar para que esses pensamentos, embora existam, eles não estejam sendo executados por nenhum de nós. Jonas tinha razões suficientes para não querer que o povo de Nínive aceitasse a pregação e viesse a ser liberto e perdoado pelo Senhor. Mas pense bem numa coisa, nós não temos o direito de julgar as pessoas, embora muitas vezes façamos isso. Mateus capítulo 7, verso 1, vai dizer, não julgueis para não serem julgados, com que o mesmo peso que pesarem, vos pesarão a vós, e com a mesma medida que medirem, medirão a vós. Então a gente precisa ter a percepção de que para que essas coisas não alcancem, não nos leve ao desânimo, não nos leve a errar o alvo, precisamos trabalhar essas questões antes que elas sejam concebidas, antes que elas venham levar a gente a ter a infelicidade de vivenciá-las. Então, é importante que, seguindo a lição, eu não vou aqui ler a lição para você, mas é importante a gente identificar quais são as motivações, o que nos levou àquele momento, o que nós passamos a cada dia, o remédio, né, e o fim disso. E muitas vezes a gente sabe, né, e tem a convicção de qual é o antídoto para isso tudo, mas não trabalhamos na raiz, não trabalhamos para erradicar isso da nossa vida. Você percebe, né, na história de Jonas, no livro de Jonas, o que ele foge dessa responsabilidade ou dessa ordem de Deus. Não teve jeito, ele viveu as consequências da sua fuga e teve que voltar para fazer aquilo que Deus ordenara. E às vezes a gente vive isso todos os dias. Eu quero dizer às vezes, para não ser tão traumático e dizer que todos os dias vivemos essas coisas. Amar é muito mais difícil de que odiar. Porque a nossa inclinação é para o mal. E se temos a inclinação para o mal, então nós vamos ter, assim, a habilidade de fazer as coisas que estão erradas e as coisas que não agradam ao Senhor. Mas, para que a gente não viva depressão, não viva ansiedade, é importante que a gente atente, né, para o que eu li no verso 14, que diz, que eu vou ler novamente para você. A gente lê no verso 13 assim, suportando-vos uns aos outros. Suportar é alguém que vai estar na parte, talvez, mais por baixo e tentando, né, vamos assim dizer, manter as coisas no seu devido lugar. Mas o verso 14 diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, a gente precisa mesmo amar as pessoas. Certa vez perguntaram para Jesus assim, qual é o maior mandamento da lei? Ele conhecendo o coração dos seus inquisitores, ele respondeu assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, só a Ele servirás ou adorarás. Aí, quando eles respiraram e iam fazer outra pergunta, mas Jesus falou assim, mas tem um outro mandamento semelhante a esse, amar o seu próximo como a si mesmo. Aí está, né, toda a lei e também está aí toda o suporte para a prática do bem e para suportar as pessoas em amor. É a gente amar o próximo assim como amamos a nós mesmos. E a Deus acima de todas as coisas. Quero deixar você animado para uma coisa. Você não precisa viver todos os temores e todos os problemas num dia só. Viva cada dia o seu próprio mal. Procure em Deus, procure ajuda se você estiver vivendo situações difíceis que não consegue resolver sozinho, que você está com raiva, com ódio de alguém ou entristecido com alguma pessoa, procure auxílio. Procure o pastor, procure o líder do seu pequeno grupo, o líder do seu ministério, procure ajuda de profissionais, de preferência cristãos, para que eles possam dar um foco espiritual e bíblico também. E não tente resolver isso sozinho. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir.
O próprio Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Espero que você tenha um bom estudo da lição. Leia quantas vezes for necessário os tópicos, tente entender, volte aos tópicos, siga as leituras, as leituras diárias, para que haja em você o condicionamento de viver uma vida saudável, uma vida não livre de todos os problemas, mas uma vida onde você conseguirá passar por todas essas situações e vencê-las. Entenda que uma vida em paz e uma vida em Deus não quer dizer que estejamos livres dos problemas, mas de que sabemos lidar com eles, porque temos a presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o ódio não faça parte da sua vida. Olá, eu me chamo Nicole Fonseca, sou psicóloga clínica e primeiramente eu quero agradecer o convite que a Edmara me fez para estar aqui hoje, passando um pouquinho de informação para vocês acerca de um assunto super importante, não só pelo momento que nós estamos passando, né, mas de uma forma geral. Hoje nós vamos falar sobre depressão por conta do ódio. E é muito interessante esse tema, porque geralmente quando a gente pensa em depressão, nós já temos um pré-conceito do que seja depressão, né? De tanto que a gente fala, de tanto que a gente generaliza o que é depressão, a gente já tem uma ideia do que seja, né? A gente sempre acredita que seja uma tristeza profunda, uma sensação de vazio, aquela pessoa que está mais introspectiva, mais para baixo, né? Que passou por uma situação traumática enfim, e fica mais reclusa, mais sozinha. E eu já quero abrir um parêntese com vocês aqui para dizer que esses sentimentos, qualquer um que nós vamos falar hoje, nem sempre vão estar atrelados a uma depressão, né? A gente não pode generalizar o que é depressão porque uma pessoa está triste, enfim. É importante que a gente procure um profissional para que a gente tenha o cuidado adequado para aquilo que está acontecendo conosco. Claro que é super importante que a gente fique atento, até porque esses sentimentos eles podem sim se tornar gatilhos para que ocorra uma depressão. Então é importante que realmente a gente fique atento a essas situações, né, essas emoções. E aonde entra o ódio nisso tudo? É interessante como a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, né? Nós aprendemos que existe um sentimento bom e um sentimento ruim, né? Até porque ninguém quer ficar triste, ninguém quer sentir raiva de nada. O importante, o que é legal é que nós sejamos felizes, né? Então, é isso que a gente aprende desde muito cedo, né? Nós não aprendemos a lidar muito bem com a tristeza, com o ódio, com a raiva, com aquilo que a gente não gosta, né? Vou fazer uma analogia aqui, e quem tiver criança ou se recordar vai saber que, ou pode já ter ouvido isso, né? Quantas vezes a gente ouviu falar que, olha que feio que você tá fazendo, todo mundo te olhando, você fazendo esse escândalo porque você quer alguma coisa, para com isso, olha todo mundo te vendo, né? Engole esse choro, olha que coisa feia você sentir desse jeito, ninguém gosta de criança assim, ninguém gosta de pessoa assim, né? Então isso, enfim, alguns exemplos do que a gente ouve ao decorrer da nossa vida, né? Mostrando pra gente o quanto não é bom, né? Demonstrar aquilo que a gente tá sentindo, né? E claro que quando nós viramos adultos, a gente demonstra isso de uma maneira que não é saudável nem para nós nem para o outro. Porque a gente pega esse ódio, a gente transforma em agressividade e a gente coloca isso, né? Vamos colocar assim de qualquer maneira, né? Mas o ódio nada mais é a demonstração daquilo que a gente está incomodado, com uma situação que a gente não está sabendo lidar, com algo que pode estar fragilizando a gente. E esse é o mecanismo de defesa que naquele momento ou nos momentos a gente se sente seguro mais de demonstrar, né? Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente pode não acreditar que ela pode estar passando por alguma situação, algum momento que possa fragilizar ela, e isso faz com que a gente se afaste.
mas não aprender a lidar com as nossas emoções pode, né, ocasionar depressão. Então, independente de qualquer que seja, é o que eu falei pra vocês, né? Não é só uma tristeza, uma situação traumática que pode levar a gente a ter isso, né? E a forma que a gente foi ensinado, né, a olhar para essa situação não ajuda muito. Então, é importante que até você procure ajuda, caso você esteja passando por uma situação que você não esteja sabendo lidar, né? Esteja com esse nível de raiva muito excessivo, né? Desproporcional à situação, às coisas que estão acontecendo na sua vida, é muito importante que você busque ajuda, né? Hoje nós não trabalhamos muito com a questão do autocuidado, de prevenir alguma coisa. Nós deixamos chegar muito longe até aquilo que nos incomoda, né? E aí nós vamos ter que ir lá e tratar algo que a gente poderia ter cuidado e prevenido antes, né? A consciência daquilo que a gente sente dá para nós um controle maior daquilo que a gente, das situações que a gente vive no dia a dia, do nosso convívio, das nossas relações, né? E isso é importante para que a gente aprenda a digerir tudo aquilo que a gente está sentindo e aceitar tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Outro exemplo aqui. Quando você tá com muita raiva, você fala assim, muitas vezes, né? Acredito, você já ouviu alguém falando, eu saí de mim, não era eu, né? Isso tudo é uma questão de que a gente não aceita que a raiva faz parte de nós. Nós somos seres humanos, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente sente raiva, né? Então, isso é um dos exemplos que a gente tem do que quando a gente sente raiva, a gente quer se afastar daquilo. E quanto mais a gente se afasta do que a gente está sentindo, menos a gente consegue ter a consciência do que está acontecendo conosco e menos ainda vamos nos ajudar, nos cuidar, né? Porque se a gente não tá vendo, a gente não cuida, né? Você já cuidou de algum machucado que você teve quando você caiu? Você já cuidou de alguma coisa que você não viu? De alguma coisa que você não sentiu? Não tem como. E com os nossos sentimentos é a mesma coisa. Eu li a lição de vocês e eu achei muito interessante, porque logo acho que na primeira página tem uma frase que está escrito: quando o ódio tira a nossa sensibilidade. E mais uma vez demonstra o quanto a gente tira o ódio de perto de nós, o quanto a gente acredita que nós não sentimos, que nós não podemos e que aquilo não é uma forma sensível de demonstrar algo que está nos incomodando, né? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é que sim, o ódio faz parte de vocês, vocês vão sentir isso em alguma situação e já sentiram muito, acredito. Então, o que a gente precisa aprender, o que é importante que a gente aprenda, é digerir, é lidar para a gente expressar esse raiva, esse ódio de uma forma saudável, né? Que não te cause dano, que não cause dano às suas relações, né? E que não cause dano a outras pessoas também, né? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a Gilmara por estar aqui. E caso vocês precisem de mais informações, queiram saber de mais alguma coisa, estejam passando por alguma situação que estejam difíceis para vocês, tá? É só entrar em contato ou entre em contato com alguém que você já conheça o trabalho. É muito importante ter esse autoconhecimento, ter essa clareza das coisas que nós sentimos, das nossas sensações, das nossas atitudes. E se você não está sabendo lidar com alguma coisa, eu acredito muito que fazer uma terapia hoje pode te ajudar, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem assistindo até aqui e é isso. Obrigada. Tchau.